Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é dia 16 de dezembro, é um sábado. É nesse dia que a gente grava o semanal, onde a gente faz a avaliação semanal dos ativos que nós vemos todos os dias e também damos uma avaliada no que aconteceu na sexta-feira, ou seja, ontem, né, para ver o que o mercado fez, porque na segunda-feira a gente reserva para exclusivamente um assunto qualquer que a gente resolva falar ou então para perguntas do pessoal. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre cara, quem avisa amigo é. Quando é hora de operar vendido? Ou melhor, quando é hora de aprender a operar vendido? Quando o mercado está fazendo grandes altas. Por quê? Porque o mercado é cíclico, galera. Pelo amor de Deus, entendam isso. O mercado não é uma coisa que simplesmente anda numa direção só. Aquela conversa de que a bolsa só sobe é mentira. Tá? Basta alguma pessoa olhar um gráfico e você vai perceber que a bolsa não só sobe. Ah, no longo prazo ela só sobe. Mas você tem que descontar a inflação ali, cara. Pensa nisso. Aquela subida não é simples assim, ó, tem uma reta para cima. Não, tem a inflação ali que não está sendo descontada no gráfico. Então, aprenda uma coisa muito importante. Quando as coisas começam a subir muito, você tem que aprender a operar vendido. Quando as coisas começam a cair muito, você tem que aprender a operar comprado. Por quê? Porque elas tendem a voltar à média. O mercado é cíclico. A hora de aprender a operar vendido é agora que o mercado está subindo forte. Tá? Muito importante. Há uma unanimidade no mercado a respeito de que a bolsa está subindo forte, que vai subir forte, que o céu é o limite, que a gente vai lá para ser. Toda unanimidade é burra. Alexander Elder tem livros aí muito bons, diga-se de passagem, são mais antigos, tá? Não são assim tão práticos para quem vai operar hoje. Ele usa alguns tipos de indicadores que são muito próprios dele, mas continua sendo um ensinamento muito bom, especialmente para quem está começando no mercado. Os livros do Alexander Elder são mesmo muito interessantes. E ele tem uma parte num livro que ele cita que ele estava, acho que até era no Japão, sei lá onde é que ele estava. E ele pegou um táxi, o cara reconheceu ele, eu estava conversando com ele e tal. E o cara começou a falar sobre bolsa, o taxista. E ele, quando desceu do táxi, passou a mão no telefone, ligou pro corretor, na época tudo tinha que ser feito pelo telefone, o corretor mandou vender tudo. Falou, vende tudo. Por quê? Porque se o taxista está falando de bolsa, meu irmão, é porque o troço penetrou em todas as camadas possíveis da sociedade. E quando tem essa unanimidade, é um mau sinal. É um mau sinal para quem é operador profissional. E aí, então, hora de aprender a operar vendido. Ah, além disso, quem tem carteira, muita gente montou carteira durante essa subida, ou já tinha carteira e agora está contente que a sua carteira está valorizando. Cara, aprenda a fazer hedge da sua carteira. Ah, mas eu posso me desfazer a qualquer tempo. Se você se desfazer de uma carteira, tem um custo muito grande, chama imposto de renda. Tá? Então, quando você vende o ativo para recomprar ele depois, bom, primeiro pode acontecer de ele não cair tão cedo e você ficar ali com aquele dinheiro parado durante um tempo para aplicar em renda fixa, é a coisa mais complicada. Mas tem o imposto de renda. Então, às vezes você sai do negócio para recomprar mais baixo e só nessa do imposto de renda você, ao invés de ter lucro, você tem prejuízo. Então, é muito importante saber quando fazer hedge, porque aí você não precisa sair da sua carteira. Você mantém a carteira e protege a carteira. Tá? Protege o seu patrimônio. As pessoas fazem seguro de vida, as pessoas fazem seguro da casa, as pessoas fazem seguro do carro, mas não protegem o patrimônio. Não dá para entender. O cara tem lá, sei lá, quantos R$ 1.000 aplicados em bolsa, que é muito mais caro, muito, muito mais dinheiro que ele tem às vezes num carro, e o carro tem seguro e o patrimônio dele na bolsa não. Isso aqui é o seguro. Aprendam a fazer isso, é muito importante. Tá? Então, aprenda a operar vendido, aprenda a operar, a fazer hedge das suas carteiras, das suas posições. A hora de aprender é agora, galera. Depois não digam que ninguém avisou. Hein? Bom, e em relação ao mercado, o que aconteceu? Bom, isso aqui é o dia de ontem, tá? Então, o diário está aqui. Ontem nós tivemos um pequeno recuo, nada de especial, normal de acontecer. Inclusive, era muito provável que tivesse acontecido anteontem, não ontem, porque isso aqui era uma lateralização. Acabou demorando um pouquinho para acionar o setup, mas acionou, está aqui o acionamento, deu compra e o pessoal foi. Só que aqui em cima é a máxima histórica, tá? Do gráfico ajustado. E quando você vê a máxima histórica, é uma resistência por si só, ela é uma resistência natural. Tá? Por quê? A partir daqui é tudo território não explorado. Como assim, Campos? Pô, você imagina uma trilha e você tem que andar naquela trilha. Aí tem a trilha, tá toda bonitinha, você tá ali caminhando, tal, vê a paisagem, tira foto, vê o passarinho, tal, que bonito. Tal. Chega um certo ponto, a trilha acaba. Por quê? Porque as pessoas só foram até ali. A partir de agora é mato fechado, selva. E você olha e fala, porra, não sei passar por aqui, você vai ter que tirar um facão.
e começar você a construir a trilha. Se antes você vinha andando num certo passo, bem acelerado, vendo as coisas e tal, agora não vai mais. Agora você tem que cortar o mato, fazer espaço, procurar a direção, saber para onde você está indo. De vez em quando você vai encontrar um rio, ou uma pedra, ou alguma coisa que está na sua frente que você não conseguiu ver, e tem que dar a volta. Então vou ter que repensar o que, que eu... Exatamente assim que o mercado se comporta. A partir daqui é território não explorado. Então tudo vai ser uma dificuldade maior. Pode subir eternamente? Eternamente não, mas pode subir bastante ainda, sem dúvida. O problema é em que passo isso vai acontecer. Muitas vezes vai fazendo assim, muito mais frequente do que é nesse tipo de território aqui atrás, porque isso aqui é um território já explorado. Então o mercado sabe onde estão as resistências, sabe onde estão os suportes, sabe o que já aconteceu nesses determinados níveis. Aqui, não. Bom, em suma, chegou na região de topo histórico, começa a sentir uma certa dificuldade para passar, é natural, portanto, esse recuo não é espantoso, em absoluta, não é espantoso, e foi um dia, assim, não especialmente bom, nem especialmente ruim, um dia comum, tá? Uma quedinha de 0,5%, nada demais. O semanal, que é o objetivo especial do vídeo, esse sim, ficou bacana. Observa que desde que chegou aqui naquela região de suporte com estreitamento das bandas de Bollinger, chegou aqui, testou várias vezes essa região e bombou com esse candle de ignição no semanal. A partir daqui era só alta, tinha aqui a dificuldade para passar do 112, que é essa linha rosa aqui que eu vou tirar, já foi, já deu. Tá? Então aqui era o 112 e ia ter uma dificuldade para passar, como teve das outras vezes. Aqui passou varado, não teve nem conversa. Foi embora, tal, e continua indo embora. Observa que isso aqui é um always in long no semanal, velho. Não é fácil, isso não é uma coisa que aconteça com frequência. Então aqui era um always in long, e aqui começa a transicionar para uma tendência de alta mais comum, tá? Aqui um tight channel, aqui um broad channel, para quem conhece a terminologia do Allbrooks, vai fazer sentido. Começa a transicionar para isso, mas não há indicações no semanal de qualquer tipo de parada de movimento. Nenhum tipo, nenhum sinal. Nós tínhamos aqui um inside bar, e esse inside bar, se não deu o alvo, está perto. Porque o inside bar operável no semanal. E aqui. Pronto. Para quem opera com 100%, deu alvo. Tá? Tem duas formas de operar os inside bars. 100% do outro lado, você bota 100% para baixo, aqui o stop, ali o alvo, pronto. Essa é uma forma de operar. E tem gente que opera com 161%, ou seja, pega o candle, projeta 1,6 dele para cima, e o outro alvo é naquela linha cor-de-rosa ali, que não chegou a ser atingida, foi perto, está aqui, mas não atingiu ainda. Pode ser que atinja já de imediato nas aberturas dessa semana, né? O mercado está ainda muito animado. Temos ainda uma semana antes do Natal, portanto, ainda tem espaço para as pessoas ficarem animadas. A semana entre Natal e Ano Novo tende a ser uma semana ruim, com menos volume, com menos movimentação. Não necessariamente menos movimentação, mas menos players. Dá mais facilidade para as coisas ficarem menos técnicas e mais oscilantes. Cuidado com isso. De qualquer forma, não deu ainda o alvo para quem foi a 161, quem era 100% já pegou o alvo lá em cima e está feliz da vida. Aqui, isso aqui tem toda a cara de continuidade do movimento, como eu disse, era um always in long que está começando a se transformar num broad channel aqui com perspectivas de continuidade do movimento, embora estejamos no topo histórico. Sempre lembrando, o topo histórico é sempre uma dificuldade para ultrapassar. Quando você olha o gráfico, isso é um gráfico ajustado. Se você pegar um gráfico não ajustado, vai ter uns números lá para cima que nunca aconteceram, tá? O mercado nunca esteve em 200 mil pontos, tal, e vocês vão ver aqueles números, e é por isso que eu uso os gráficos ajustados, porque aqueles não ajustados para mim não fazem o menor sentido. E aqui nós estamos na máxima histórica, é um momento de resistência, vamos ver se ultrapassa. É hora de comprar? Eu não compraria jamais em topo histórico, nunca apostaria no rompimento, porque muitas vezes rompe, outras vezes não rompe. Por exemplo, aqui, ó, aqui era topo histórico, foi lá, pum, caiu. Foi aqui, pum, caiu. Aqui, passou. Mas aqui, ó, caiu, aqui caiu, aqui caiu. Então, muito cuidado com esse negócio de apostar na hora que agora vai o ufanismo, agora vai e vamos ficar todos ricos, milionários. Isso é uma das chaves principais para as pessoas perderem dinheiro. É melhor você deixar de ganhar no primeiro rompimento e esperar um pouco do que ser o primeiro cara na frente da fila, aquele que se jogarem uma bomba, uma granada ou derem tiro de metralhadora, é justamente na tua cara que eles vão fazer isso. Então, muito cuidado. Não queira ser o primeirão, cara. Não seja o guloso. Não seja o cara que quer ganhar dinheiro a qualquer custo e é sob qualquer risco. Não dá certo. Vai por mim, tá? Não dá certo. Então,
Quem está posicionado, eu sugiro fortemente puxar stops para aqui, para alguma região aqui no meio, utilizando qualquer uma das múltiplas formas de stop móvel disponíveis, mas ficando ligado, que isso aqui pode dar zica, tem tudo para continuar subindo, sim, mas é uma região de resistência. Resistência não se brinca, tá? Não se brinca, é como brincar com garrafa de álcool, aquele antigo, né? Aquele líquido. Você não brinca com aquilo. Ah, vou brincar com álcool. Eu vi muita gente que brincou com álcool e, cara, os resultados não foram nada bonitos. Então, a melhor coisa a fazer aqui, para quem está de fora, é ficar de fora. Espera algum tipo de rompimento, retorno, vai, e aí você tem. Essa semana eu falei sobre isso, se você não viu, dá uma olhada como operar em topo histórico. Tem aí nos vídeos dessa semana, tem na descrição. A descrição, a Lili faz um número, tem todos os tópicos descritos ali e você pode ir direto para assistir isso. Então, o índice é isso aí. Small Caps, tá? Que está bem aqui, fez uma movimentação ontem de leve correção, era esperado, tá? Esse candle aqui dava essa esperança, melhor, essa esperança não, dava esse sinal, o sentido ainda é de subida, mas fez o rompimento da resistência, era expectável que voltasse para testar. A gente falou, isso aqui é um inside bar, não, é um IRB, tá? É um tipo de candle específico, também não sei o que é isso, não tem problema. No canal tem uma playlist inteira só sobre setups. Dentro dessa playlist tem o que é um ERB, e aí você pode assistir e aproveita e já assiste vários outros setups também que tem lá disponíveis para você poder aprender. Então aqui era um ERB, não foi acionado, uma pequena correção, volta para testar. Esse é um candle muito forte, a gente falou sobre isso, que embora no índice não parecesse, aqui já dava um certo sinal de exaurimento. Ele acabou fechando acima da resistência, bacana, voltou para testar. Se superar esse candle aqui, vai dar sinal de compra. Por quê? Rompe, volta, sinal de compra para ir de novo. Às vezes, como ainda tem uma certa distância aqui da média, pode ser que isso aqui vende um pouquinho mais para cá, ainda dentro desse padrão, ainda mantendo o padrão. Isso aqui ainda pode andar um pouquinho sem a gente perder as esperanças de que isso continuará subindo. Vem aqui e depois vai. Forma um pivô de alta. Isso aqui retorna, observa, rompeu a resistência, que é essa linha, volta, faz um pivô e vai em frente. Isso aqui pode se desenvolver da mesma forma que foi isto. Tá? Análise gráfica é a repetição do futuro de padrões passados. Então, tá aqui. Ó. O passado é esse, o passado aqui ao contrário, né? Que na tendência de baixo, o padrão é esse, é o mesmo padrão, tá bem? Então, tem esse potencial, está um pouquinho longe da média, dá para fazer, tem espaço, como também tinha aqui. De qualquer forma, a sinalização é de alta, observe que não tem nenhuma perda da média de 9, tá? Tudo aqui funciona, as médias estão alinhadas, está tudo aqui. Tirando esse sinalzinho de exaustão, que era bem sugestivo de exaustão, que justifica a movimentação, então nada. Esperar aqui a superação de uma máxima para o cara poder voltar a comprar. Já no semanal, que é o nosso objeto, a coisa fica um pouco diferente. Observe que o Small Caps respeita a média de 200, tá? Então é um padrão importante para você seguir e ter em mente. Observe que ele teve dificuldade de passar aqui, aqui, aqui e agora. Tá? Ele foi lá na média de 200 e cedeu. Foi justamente essa tentativa de subir aqui, ó, e voltou. Tá? Enquanto eu no semanal, enquanto não fechar acima da média de 200, eu não operaria. Tá? Então, quero fazer trade no semanal para um position, para um prazo um pouco mais longo, utilizando o gráfico semanal. Enquanto não fizer um fechamento aqui em cima, eu não faria compras. Tá? É potencial, inclusive, para fazer venda. A venda-perda de uma mínima de um desses candles, como foi aqui, como foi aqui, como foi ali, você tem a oportunidade de operar vendido. Operar vendido, Campos? É operar vendido. É disso que eu falei lá no início do vídeo. Eu sei que você pulou porque você não gosta de ouvir quando eu estou fazendo a minha própria propaganda. Mas não é só a minha propaganda. Tá bom, eu vendo o livro, não é nenhum mistério. O livro é meu. Né? Então eu que vendo o livro. Mas não é uma propaganda isolada, não é uma propaganda vã. Eu estou querendo que você aprenda a operar vendido. Por esses motivos. Por isso. Certo? Então, atenção, veio até a média, como também veio aqui. Ó. Isso aqui é isso aqui. Aqui foi até mais longo, mais forte, e no entanto resultou nisso. Nada impede que aqui aconteça a mesma coisa. Topo do mesmo nível. Fundo. Tem um topo do mesmo nível. Isso aqui pode causar um topo
reflexo, cuja perda aqui embaixo vai projetar isso aqui tudo para baixo, para cá, ou mais para baixo até. Então fiquem ligados nessas possibilidades. Isso é possível de acontecer, galera. Então, fiquem ligados, você tem que saber operar vendido se for necessário. Para operar comprado, eu esperaria fechar aqui em cima e dar. Primeiro fecha, depois passa e aí vai. Ah, mas esse espaço todo é que eu deixo de ganhar. Exatamente. Você deixa de ganhar, mas não se arrisca a perder, que é o principal. O nome do jogo é não perca dinheiro. Esse é o nome do jogo. Ganhar dinheiro é secundário. Primeiro você não perde, depois você ganha. Essa é a ideia. O dólar, que vem uma nhaca no diário, tá? Vem ficando aqui dentro dessa região de congestão, tá? Tá muito claro, para quem opera o intraday tá muito fácil, para quem opera swing trade não tá fácil, porque é uma congestão estreita. Então, o cara quando tem um sinal, ele já está com dificuldade para operar, por exemplo, aqui era um sinal de venda, mas o sinal de venda que era lá em cima, dificilmente as pessoas aproveitam. Elas esperam perder a mínima. Quando perde aqui, ó, o cara aciona a venda. Aí a venda já no gap, o cara já está enrolado, porque ou ele sai no gap lá do outro lado, e para isso o cara tem que ser ágil, tem que ter tempo, ele tem que estar atento no mercado na abertura. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo. E aí o cara já se enrola porque volta, no outro dia já voltou e o cara não conseguiu sair. Então, para swing trade está muito ruim. Tem um nível de resistência facilmente identificável aqui em cima, tem um nível de suporte facilmente identificável aqui embaixo, e aqui no meio o cara que está operando day trade está descendo o cabelo, está se dando bem. Mas day trade no dólar é algo que só é recomendável para pessoas com muita experiência em bolsos fundos, porque custa caro fazer day trade no dólar, tá? Tem uma alavancagem de 400 vezes. Ah, é caro? Não, Campos, é R$ 150 ou R$ 200 que a gente tem para operar no dólar. Não, isso é só a margem, meu irmão. Isso é só a margem. Cada contrato desse aqui custa 40 e tantos mil reais. É o volume de dinheiro que você está operando. Cada um. Certo? Então são 40 e tantos mil reais que você está operando, só com 150 como margem. Mas se você perder, você perde sobre 40 e tantos mil reais. Se você ganhar também. Mas é aquele negócio. Experiência não se ganha fazendo operações com grandes quantidades de dinheiro. Pensa que você poderia fazer assim, eu vou chegar para você e falar assim, pô, pega aí 200 mil reais e vamos operar essa ação. Você, porra, que isso, cara, é muito dinheiro. Tá? 200 mil reais são só 4 contratinhos do dólar. 4. E as pessoas operam com facilidade. Tem muita gente que opera em 4, 5, 6, 10 contratos do dólar. Tá? E quando o cara não tem ideia de que ele está operando os tais 200 mil ou mais de 200 mil reais fazendo isso. Então, muita atenção. Para quem está fazendo day trade, está sendo uma benção. Para quem não está fazendo day trade, quem vai fazer swing trade, a melhor coisa a fazer é não fazer nada, ficar de fora, porque essa congestão é mesmo muito estreitinha. E ontem ele fez a movimentação esperada para cima, dentro daquela região. Vai no suporte, volta na resistência. Quando que isso aqui vai acabar? Não tenho a menor ideia. Tá? O final do ano tende, como eu já disse várias vezes, tende a ter uma puxada do dólar para cima, dado o envio de dólares das filiais das multinacionais para as matrizes para o fechamento do balanço final de ano. Então fiquem atentos nisso. No semanal, que nós temos aqui um alargamento, tá? Esse alargamento já foi embora, mas eu gosto de mantê-lo pelo isso. Ó. Eu gosto de manter essas linhas que, mesmo quando elas perdem num primeiro momento, porque ó, observa que foi, voltou e para no alargamento. Tá? Então, muito importante, as linhas, não é porque um troço aconteceu que ele deixou de existir em análise gráfica, não. Ele continua sendo útil por muito tempo. E aqui era uma tendência de baixa clara, que terminou nessa região, tentaram, mas quando fez o pivô de alta, que foi aqui, ele tinha que ter feito a segunda perna da movimentação do pivô de alta. Não fez, falhou, então aqui o troço era operar vendido. É uma forma de ver o mercado, uma forma minha de ver o mercado. Quando você tem um sinal de compra claro, nítido, que você sabe que funciona, e esse sinal falhou, é porque a operação ela tem que ser invertida. Ontem mesmo, eu fiquei um pouco mais de tempo ao vivo, né? Eu não ia operar, então eu fui mostrando algumas coisas que eu faço no day trade, e ontem mesmo tinha essa posição no dólar, que eu falei, deu um sinal de venda, eu normalmente aqui teria invertido. Durante a transmissão acabei não invertendo, a gente estava conversando, e não fiz a inversão, o troço deu certo depois, fica ali marginal se teria dado certo ou não, porque eu não sei, como eu estava só falando onde estavam os pontos, eu não tinha os números para fazer se teria dado stop ou não, mas se não tivesse dado stop,
o cara teria tido um belo ganho. Se tivesse dado stop e não fosse o máximo de stop financeiro, o cara poderia ter entrado de novo e retirado boa parte do seu ganho ou até mesmo tido lucro, dependendo de como ele tivesse operado. De qualquer forma, isso é tudo day trade. Quem não viu ontem, veja o vídeo de ontem. Fiquei 1 hora mais ou menos no ar falando sobre isso. Mas aqui então era tudo queda. E aí estamos na região aqui embaixo de suporte e o troço não passa nem por um decreto. Tá? Isso que a gente está vendo aqui é isso. Olha que nhaca. Quando você olha no gráfico, isso aqui já é ruim de ver, mas quando você olha no gráfico semanal, você vê que isso aqui é uma desgraça. Tá? O troço está aqui paralisado e não vai para lado nenhum, sombra para tudo quanto é canto. E eu já mencionei várias vezes também para vocês que quando tem muita sombra é hora de você ficar de fora. Quando um ativo começa a botar sombra para todo quanto é lado, é hora de ficar de fora e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Operações no dólar comprado, eu só pensaria em comprar depois de fechar esse gap do diário, aqui em cima, ou de perder a mínima do contrato anterior aqui embaixo. Antes disso, swing trade ou position no dólar eu não faria de jeito nenhum, está muito ruim, está embolado e não está fácil de operar isso. Nossa, simpaticíssima. Petrostosa, não, é Petrolinda, Valestosa e Petrolinda. A Petrolinda ontem fez basicamente um inside bar, não é um inside bar porque deu aqui um tiquezinho para cima, mas depois de fazer esse movimento, belo volume, continua buscando a região do topo aqui da congestão. Eu ontem, não tinha saído anteontem porque não tinha pego a minha ordem, né? A minha ordem estava em 35,83, se eu não me engano. E como eu já não pegou anteontem, mas eu não sou trouxa 2 vezes, uma vez vai, né? Mas segunda não. Aí ontem mesmo eu saí do meu restante, que eu tinha feito uma operação de compra aqui embaixo. Eu tinha feito a parcial e agora eu saí dessa operação. Sobra um residual, fica no bolso para sempre. Algumas ações da Petrobras. De graça. Empresa boa. PL de 3. Eu vejo a pessoa operando PL negativo. Os caras comprando empresa com PL de 50, 70. E PL, Petrobras, PL de 3,2, se eu não me engano. Empresa sensacional, com um ROI de 35%. Para quem não sabe, compara com a taxa de juros. Taxa de juros hoje, 11,75. ROI da Petrobras, 35%. É só isso aí. E o cara não opera porque ela é estatal. Eu não opero estatal, não gosto de estatal. Tá bom. Em suma, Petro está na sua movimentação de alta. Isso aqui é uma congestão, portanto, o pessoal que opera a congestão sabe que aqui em cima é hora de começar a pensar em sair. Não dava, ontem tinha também vencimento de opções, então a melhor coisa a fazer era começar o cara a sair aqui e esperar. Se fechar esse gap, aí o cara opera comprado. Enquanto não fechar esse gap, é muito complicado fazer compras aqui nessa região. Já tomou toco várias vezes, exatamente por isso fez a congestão. Então, para compra aqui está complicado. Para venda não precisa de muito, né? O cara já chegou na região. Se você sabe operar por opções, você já começou a montar suas operações tentando pegar essa descida. Não até lá embaixo, porque aqui o tempo joga contra você. Isso pode ficar rodopiando aqui um tempão e você perder dinheiro numa operação que depois daria certo. Então, não é para fazer a congestão toda com as operações de opções, mas para tentar pegar aqui a descida potencial, dado que isso é uma congestão, e com uma limitação muito grande do que você pode perder. Você já sabe de antemão que você pode perder, então a melhor coisa a fazer aqui nesse caso, para quem sabe, né, para quem tem o conhecimento, que está aqui nesses livros, é operar através de opções, certo? Para quem espera um pouco mais, o cara pode esperar um sinal aqui nos 60 minutos. O cara pode olhar e falar, pô, quando der um sinal nos 60 minutos, eu vou operar. Deu sinal ontem? Não, ontem não deu sinal, isso aqui está muito embolado. Tá? A média continua para cima. Mas a hora que der um sinal aqui, especialmente o fechamento desse gap, aí o cara fala, porra, aqui de repente dá para operar, né? Ou se isso aqui continuar fazendo essa movimentação, observa que aqui começa a montar um canal de baixa. Se perder a média de 20, o cara pode falar, aqui de repente dá jogo. Então, é uma outra forma de ver o mercado. O cara fazer swing trade, mas pelos 60 minutos. E não só pelo diário. Tá? Tem muitas formas de ver o mercado, gente. Não existe só uma. Tá? Se você acha que só existe uma forma de ver o mercado e que é daquele jeito, você está muito equivocado. Tá? Então aqui no diário está embolado dentro dessa congestão. O cara que tinha feito a operação pelo candle de ignição, que era uma possibilidade, gap e candle de ignição, tomou toco, né? Claro que tomou toco, não tomou stop total ainda, mas eu já teria saído no fechamento do gap, que foi pelo outro gap. Eu teria saído. Se eu tivesse feito essa venda, eu teria saído aqui. Mas se o cara botou o stop lá em cima e se manteve no stop, aliás, o stop não é aqui, o stop é do outro lado do gap, lá em cima. O cara ainda está no jogo, suando mais do que, né, uma pessoa na sauna, mas está lá. No semanal, o que, que nós temos? Nós temos uma congestão de topo. Tá? A coisa é essa, esse é o semanal de Petrobras,
Isso aqui é que o povo fala, não, é pior estatal. Porra, velho, tu é. Sem comentários. Aí você olha isso aqui e olha o gráfico. Aí vem agora, né? Tá vendo, tá vendo quantos fechamentos tem abaixo da média de 9? Zero. Nenhum. Fechamento na média. Desde daqui, ó, desde abril, não tem um fechamento abaixo da média de 9. Não estou falando abaixo da média de 20, não. É abaixo da média de 9. Não tem nenhum fechamento abaixo da média de 9. Se isso aqui não te dá uma informação que você pense assim, poxa, caramba, que força, hein? É. Se isso aí não é suficiente para você, observe que as médias estão bem alinhadas, tem uma distância bem razoável entre elas, não houve perda da média de 9, como eu já disse. Isso é uma congestão de topo, e a média de 20 está chegando. Aqui não tem 10 candles ainda, né? Temos poucos candles, temos 8 candles. Eu acho que a média vai chegar antes da gente completar 10 candles, então vai ser difícil de acontecer um power breakup aqui. Padrão, né? O padrão power breakup. Não sei o que é isso, Campos. Vai na playlist de setups que eu já falei umas 4 vezes nesse vídeo e você vai ver essas coisas lá. Mas isso aqui tem uma cara desgraçada de uma congestão de topo com a média de 20 chegando por baixo para fazer um rompimento para cima aqui não custa absolutamente nada. Nada, tá? É muito provável. Inclusive, a probabilidade está jogando a favor de quem está pensando nisso. Ai, Campos, mas você acabou de falar que é para o cara pensar em operar vendido aqui? Isso é um trade curto, isso é swing trade, isso é position. Isso aqui o cara está operando para meses. É totalmente diferente. A grana forte do mercado está aqui. Quer ganhar dinheiro no mercado para valer? Opere position. Vai operar pouco, vai fazer poucos trades, às vezes por semestre ou por ano, você vai fazer pouquíssimos trades e vai faturar dinheiro grosso, porque quando engrena, engrena isso. Só para o cara ter uma noção, desde que deu sinal de compra na Petro, que foi quando rompeu esta congestão, o cara tem uma subida, já teve uma subida de até 59%. No presente momento, 52%. Aí o cara fala, é pouco, Campos, porque Bitcoin subiu 150%. Você está ignorando, primeiro, você está ignorando os dividendos que foram pagos aqui, que não foram poucos. Segundo, você está ignorando o risco. Aqui o risco é diminuto, em Bitcoin é enorme, inclusive risco de exchange. A volatilidade desse ativo é mínima, a volatilidade de outros ativos onde o pessoal opera é enorme e volatilidade é igual a risco. E aqui tem o cara ganhando 59%, ou já chegou a 59%, está agora com 52% ou 53%, em menos de um ano. Lembrando que o CDI, a Selic, estava nessa fase aqui em 13% por aí, e agora está em 11,75%, portanto é 4, 5 vezes a Selic. Fora os dividendos, que pagou gordíssimos dividendos aqui. Pois bem, então tá aí. E também as operações de opções, que uma vez que o cara tem esse tipo de coisa, ele pode fazer operações de opções também. Mas está dito. Tudo aqui para nossa Petrolinda continuar no semanal, esperando aqui a chegada da média de 20 para tentar fazer mais um esticão. Lembrando que em algum momento, eu não lembro exatamente quando foi, tá? Mas já tem algum tempo nós fizemos uma projeção e essa projeção dava Petro lá em 38 e varada para 39. Portanto, ainda tem espaço. Chegou lá perto, mas ainda tem espaço para ir. Valestosa tá uma. Ela é valestosa, mas ela tá ruim pra desgraçar de operar no diário. Tá mais muito ruim. Observe que depois de fazer uma belíssima movimentação para cima, aqui não chega, mas aqui chega. Coisas do Profit, né? É melhor a gente. Que negócio? É melhor nem falar no assunto. Mas observa que a linha, essas linhas aqui, são essas mesmas linhas ali. A mesma linha. Não é um traçado diferente, não. Quando eu seleciono essa linha, observa que selecionou a outra linha lá. Ó. Portanto, é a mesma linha. Aqui não chega lá, mas aqui chega. Olha que interessante. Então aqui atingiu o alargamento, aqui não. Mas é o suficiente, quem está acompanhando pelo gráfico, é aquilo que eu falo, vejam semanal. Quem estava acompanhando pelo semanal já sabia que isso aqui tinha uma chance grande de fazer esse movimento. Quem está no diário viu a coisa chegar lá em cima, fazer um topo mais baixo que o anterior, e aí era perder esse fundo para fazer um pivô de baixa e o cara operar vendido, apesar de que tem aqui um suporte enorme dado pelo gap cabeça de tiranossauro que está sinalizado com essa região escura aqui. E aí, mas não perde, o troço não perde,
vem já para testou várias vezes, mas não perdeu esse fundo, tá? Abriu abaixo, mas não perdeu. E ao mesmo tempo também não arrebenta para cima. Então tá numa nhaca desgraçado, cheio de gap para tudo quanto é canto, como é tradicional em Vale, mas uns gaps horríveis, porque faz assim, abre em gap, aí dá alta, você vê o ativo terminar em alta, mas o candle é negativo, porque ele abriu em alta, mas caiu. Então o cara que está operando isso aqui tá difícil de operar, tá mesmo difícil de operar. E a minha melhor sugestão é ficar de fora, tá? Fiquem de fora, esperem, ou arrebenta lá, ou perde aqui. Enquanto isso, a melhor coisa é não fazer nada. Vale tá complicado de operar pra caramba. Tá? É um ótimo ativo, mas está difícil de operar. No semanal, a coisa é bem mais fácil. Tá? Observe que isso aqui está uma nhaca desgraçada e aqui não. Aqui nós temos só uma correção. Por que só tem uma correção? Porque tudo isso aqui é uma correção no semanal. Expectável. Fácil de aguardar. Fácil de perceber que ia acontecer. Por quê? Candle de ignição foi, não conseguiu indicar, mas não perdeu a mínima. Chegou nela, mas não perdeu. Violou, mas não perdeu. Um segundo candle de ignição no mesmo movimento. E aqui, finalmente, o troço desandou. Desandou não, deslanchou e foi embora. Tá? Foi lindo, muito, 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 muito bom. Chegou no alargamento que era dado por essa região. O alargamento não foi medido ali, galera. O alargamento foi medido aqui atrás, tá? Aqui está o alargamento. Então essa linha foi traçada aqui. Foi traçada em julho. Não, na verdade foi aqui, em agosto. Tá? Quando pega lá e pega aqui, aí já temos o alargamento, foi traçado em agosto. E aí o troço chegou no alargamento. O que você espera que aconteça quando chega no alargamento? Qualquer pessoa que tenha estudado figuras complexas sabe que quando chegar ali isso vai corrigir. Tá? Ou tem uma chance muito grande de corrigir. Havia uma distância grande da média de 20, correção sendo feita dentro do expectável. Tem aqui o tal gap cabeça de tiranossauro, está aqui, ó, essa região escura. Correção até ali. Ainda temos muito espaço até a média. Observe que no semanal a média demora para se mexer, porque são 20 semanas. 20 semanas, galera, é quase meio ano, tá? Para quem não tem uma ideia, um ano tem 52 semanas. Meio ano são 26 semanas. Portanto, isso aqui é quase meio ano, um pouco menos de meio ano. Então demora para as coisas se mexerem no semanal. É exatamente por isso que eu falo. É aqui que está a grana, porque você faz entradas e demora para o troço te dar um resultado. Em compensação, quando dá, o resultado é sensacional. Então aqui está tendo a correção, esperando um rompimento de uma máxima. Não teve rompimento de máxima, enquanto não tiver rompimento de máxima, não tem nova entrada. Essa semana ficou positiva. Observa que coisa horrível é isto. E ainda assim no semanal dá um candle bonitinho. O candle aqui é até bonitinho e isso aqui é uma lástima horrorosa. Então quem está no semanal está esperando fazer um rompimento de máxima para poder comprar. E aí sim, comprar, se o cara for muito ousado. Difícil fazer a compra longe da média desse jeito, mas é aquele negócio. O cara segue esse sinal, ele segue o sinal. Média de 8, de 9 está chegando aqui muito por perto. Rompendo a máxima, o cara vai tentar pegar antecipação no pivô de alta se ele for ousado. Se ele não for ousado, ele vai esperar fechar acima disto para formar então um pivô de alta e ele comprar a formação de um pivô para tentar levar. Tá? Perna 1, 2 e o cara vai tentar pegar uma perna 3 para quem gosta de Elliott. Eu não gosto muito de mostrar essas coisas por Elliott porque é difícil de testar e isso é muito subjetivo. Não estou dizendo que não funciona, estou dizendo que é apenas muito subjetivo. E tudo aquilo que é muito subjetivo eu não gosto de operar porque não tem como fazer testes objetivos em matéria subjetiva. De qualquer forma, seria o cara tentar pegar o início de uma onda 3, bem no iniciozinho dela, antecipando. Quanto mais você antecipar, mais risco você corre. Toda vez que você antecipar, você vai correr um risco maior. Mas também tem o potencial de um ganho maior se você pegar, né? Pensa que o cara que pegar aqui está pegando em 74 e o outro vai pegar só aqui em 76, dependendo de onde fecha. Porque pode fazer uma barra grandona aqui, ó, fechar, por exemplo, 79 e o cara só vai operar a partir de 79. Então é uma diferença grande aqui que o cara pode tentar pegar com um risco maior, claro. Mas tem todo esse potencial. O sinal ainda continua sendo de correção, continua com potencial de corrigir na direção da média, pelo menos até a média de 9. Mas havendo uma ruptura para cima, o cara vai operar comprado, coisa que aqui está uma bagunça, uma baderna, uma zona. Eu não faria o trade. Aqui dá trade, claro. Aqui é óbvio o trade. Aqui não. Olha que nhaca. Então, aprenda a operar o semanal, cara. É muito importante aprender a operar o semanal. Os juros futuros, que é uma coisa muito importante da gente estudar, que me sacaneou, claro. Tem que me sacanear, né? Se não me sacanear, não tem graça. Tinha feito essa região aqui, ó. Isso. Nós mencionamos. Aí que se você fala, não sei, o que você falou sobre isso? Pega o vídeo do semanal
de uma semana atrás ou de 2 semanas atrás e você vai ver o que é isso aqui, por que está aqui desenhado e que trade que eu fiz. De qualquer forma, o troço me tirou do trade aqui e depois é óbvio que anda muito mais, né? Então eu não reentrei no trade, poderia ter reentrado, mas não reentrei. Quando perdeu a mínima aqui eu poderia ter reentrado, mas era muito perto do suporte, que era essa linha. Eu preferi não reentrar e infelizmente deixei aqui de pegar essa oportunidade. Ai, ai. Quem me ouve com essa tosse toda e com esse pigarro deve achar que eu fumo pra cacete, né? Pois é, eu não fumo. Nunca fumei na vida e tenho esse pigarro horroroso, mas isso é resultado das nossas escolhas. Escolham mal durante a sua juventude, meus meninos, e pagarão o preço na idade velhaca. Então, façam boas escolhas na juventude para, se você chegar na velhice, né, você ter a oportunidade de ter uma saúde melhor. Faça todas as más escolhas na juventude e você vai ter uma saúde lastimável quando você ficar velho. Né? Tá aí. Conselho do tio Campos. Em suma, perdeu o suporte. Ó. Vim aqui, ó. Isso aqui é uma super trend de baixa. Observe que tem as médias alinhadas, muito bem alinhadas. Os recuos que fazem vêm até a média de 9. Não há perda da média de 9, nenhum fechamento acima da média de 9. Tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Tinha aqui o suporte, por isso que eu não voltei, mas devia ter voltado. E aqui, ó, tudo alinhado, tal. Perdeu o suporte com um candle muito bacana. E foi até o próximo suporte, praticamente lá. Não chegou exatamente lá, chegou muito pertinho, mas aqui também tem todo o potencial para fazer o retorno, voltar e cair, vamos lá. Então os juros estão cedendo, tá? Antecipando o que o Copom já vinha falando, que era também já expectável, que era a queda da taxa de juros e sinalização de mais quedas para o futuro. E aí o DI, que não tem isso aqui não tem nada a ver com a Selic, não tem nada a ver com os juros do Banco Central, tá? Diretamente, né? Isso aqui sofre impactos indiretos, mas isso aqui não é os juros do Banco Central, tá? Isso aqui é o interbancário e está fazendo o seu movimento totalmente esperado. No semanal a coisa era muito mais fácil. Observe que ela vinha caindo muito forte, pegou o suporte, testou o suporte, veio subindo, subiu, passou com muita força aqui, sombra superior, e aqui a gente falou, ó, aqui cai, né? Fez uma sombra inferior violenta, acionou venda, quem pensou em vender, vendeu aqui, e depois se machucou, e se machuca, quando você se machuca nos juros, o machucado é feio, tá? Tem um ditado muito antigo que fala o seguinte, o índice machuca, o dólar aleja, os juros matam. Um erro aqui e você está morto. Portanto, a operação de juros não é indicada para pessoas não qualificadas, mesmo que eles tenham mudado as regras. A operação não é indicada para pessoas não qualificadas e para quem não seja trader profissional. Eu sugiro enfaticamente que vocês fiquem de fora. Mas tá aí o conselho, de novo um conselho do tio Campos. O cara teria operado aqui e aí dá essas sombras todas e essa para baixo. Então eu achei que isso aqui ia ficar tudo super lateralizado um tempão, até que no diário fez esse padrão e perdeu ali, a gente operou. E aí vem fazendo isso aqui, tá? Queda, 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 em sintonia com isso, aqui acabou sendo só um repique. Observe que aqui não tem um pivô, tem uma lateralização, tem um candle para baixo, isso aqui não é um pivô clássico, portanto é só um repique dentro de uma tendência de baixa e a tendência foi retomada. Observe também que chegou, aqui não fica assim, tá claro, né? Você vê que chega ali, mas aqui, observa que chega a pressão compradora porque tem um suporte. O suporte é esse dado por aqueles fundos lá atrás, ó. Aqui, lá atrás, toda aquela região. Então, isso aqui tem tudo sinal para continuar a sua perda de suportes e perdas de suportes e perdas de suportes e chegar, muito provavelmente, lá na média de 200 aqui, ó. Tá? Tem um outro patamarzinho ali e a média de 200 aqui atrás. Tá? Então, tem tudo para isso aqui continuar caindo, os juros futuros. Beleza? Então, ó, não se esqueçam, galera, pelo amor de Deus, aprenda a operar vendido. Ah, não quero comprar o seu livro. Não compra o livro, mas aprende a operar vendido de alguma forma. Esqueça a ideia de ficar achando fundo o tempo inteiro. A hora de aprender a operar vendido é quando o troço está subindo. A hora que você aprende a pousar um avião, que você estuda como pousar um avião, não é quando o piloto morreu e agora sobrou para você resolver o negócio. Não, você tem que fazer isso quando você está ainda lá no chão. Bom, eu vou aprender a pilotar o avião e eu tenho que saber como é que pousa. A gente vai decolar, mas antes de decolar eu tenho que saber como pousar, senão você vai se machucar. Tá aqui, não digam que ninguém avisou. E a mesma coisa no hedge. Aprendam a fazer hedge. Você tem carteira, você quer ter carteira, você tem posição na bolsa. Se você faz seguro do seu carro, é uma idiotice não fazer seguro das suas posições em ações.
Não faz sentido, tá? E especialmente porque geralmente as ações custam mais caro que o carro. Então, se você tem seguro do carro, tenha seguro das ações. Tá aqui, ó. Para quem quiser aprender, tem disponível. Esses livros estão todos disponíveis aqui, ó, clubedeautores.com.br. Compre e se dê de Natal. Ótimo. Então, um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana, um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.